Senhoras e peraí. Não, muito claro, muito escuro, marrom. Pronto. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, pronto, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Anísio Freire, a disciplina é Artes. E a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 3 sobre a roupa e a arte, tá? E é o seguinte, deixa eu só botar um pouquinho de café pra mim aqui, porque o cafezinho é de lei, pra me manter acordado aqui também. E a xícara de Natal. Mas enfim, a gente começa lá na página 68 do livro didático de vocês, tá? Eu vou tentar fazer com que essa aula não seja muito extensa, até mesmo porque vocês estão voltando agora de um feriadão, né? E pô, chegar a ter um monte de aula chata assim não dá, né? Vocês ainda estão querendo descansar um pouquinho. Mas enfim, ai meus olhos. A gente começa lá na página 68 falando do seguinte. Inca Shonibari nasceu no Reino Unido e foi criado na Nigéria. É um rapaz, um homem, um jovem, um senhor. Ele nasceu no Reino Unido, foi criado na Nigéria. O artista é conhecido por vestir esculturas humanas em tamanho natural, com tecidos estampados como os produzidos nos países da África Ocidental. Esculturas humanas em tamanho natural é como se a gente estivesse pegando aí simplesmente aqueles manequins, sabe? Aqueles manequins que tem nas lojas e vestindo roupas neles. Então, é mais ou menos isso o que o Inca Shonibari faz. Mas, claro, vai ter toda uma ideia étnica em relação às roupas que vão ser utilizadas. E não são aqueles manequins duros, né? Aquele bicho que fica assim... que fica assim todo... não tem nem cabeça muitas vezes, né? Mas, enfim, o que ele faz... que tem aí na página 68 mesmo, que é a bailarina com o violino, vocês veem que é um manequim feito de fibra de vidro, tem 1,40 m de altura por 94 de largura, que aí leva em consideração o tamanho da saia, né, a extensão da saia, e 70 centímetros de outra coisa aqui que eu não sei o que é exatamente, né, gente? De longura, digamos assim. Então ele tem. O importante aqui a gente falar é a altura dele, 1,40 m. Então é pra gente ter uma ideia mais ou menos do tamanho do manequim. Quando a gente passa na frente de uma loja, tem lá um manequim vestido com a roupinha que você vai assim, nossa, que bonitinha essa roupa, não sei o que. Então, esses manequins eles têm tamanhos variados também de acordo com o tipo de venda que eles vão fazer. A roupa para crianças, os manequins são bem pequenininhos. Uma roupa assim para adulto, tá, os manequins já são um pouquinho maiores. Se mais gordinho, o manequim também é um pouco mais gordinho. E assim por diante. Mas enfim, e o que o Inca Shonibari ele faz não é com o manequim normal, daquele que a gente vê em loja, mas ele é muito mais trabalhado porque ele basicamente se torna uma escultura. Vai estar fazendo uma determinada pose, como nesse caso daqui, que é uma bailarina com um violino, né? Então ele veste essas esculturas humanas com tecidos estampados, como aqueles que são produzidos nos países da África Ocidental. E aí vocês veem o próprio vestido dela, é o que a gente vai chamar de estampa étnica, esse tipo de estampa que busca exaltar muito, mostrar muito essa questão das cores, né? A quantidade de cores que vai ter e sempre muito bem produzido, sempre muito bem estampado, né? Não é aquela estampa lisa ou só os quadradinhos, não, vai ser sempre bem estampada com desenhos que chamam a atenção do público, né? Seus personagens frequentemente mestiços
e sem cabeça. A ideia de ser mestiço é pela cor da pele, tá? Aí os manequins, eles não são aqueles manequins sem cor, brancos, né? Mas sim busca colocar uma imagem com o corpo mais pendendo para a negritude, né? Até mesmo porque é uma ideia é, de, de ter vindo da África, mas sofrer influência europeia. E aí a gente sabe, que depois a gente vai falar aqui a respeito do colonialismo, a gente sabe que o processo de formação de diversas sociedades, se pegando um pouquinho lá para a história até mesmo, o processo de formação de diversas sociedades se deu através dessa mestiçagem, né? Dessa mistura entre povos. Nem sempre da melhor forma possível, como a gente pode falar do próprio processo de colonização aqui do Brasil, que se deu através da escravidão dos negros africanos, foram trazidos da África aqui para o Brasil, dos indígenas também sendo escravizados, e os europeus que vieram para cá, que muitas vezes acabavam tendo filhos com as índias e com as mulheres negras africanas, mas não uma relação amistosa, uma relação harmônica, mas sim por conta de diversos estupros que ocorreram durante a época do Brasil colônia, né? Então, a ideia de mestiçagem aqui vai pegar muito dessa rede, desse colonialismo, o efeito do colonialismo, né? E aí ele diz: seus personagens, frequentemente mestiços e sem cabeça, propõem reflexões sobre o efeito do colonialismo e da globalização nos países em desenvolvimento, né? Aí aqui a gente tem, logo do lado, dizendo que é o colonialismo, sistema em que algumas nações ocupam e governam territórios à força, sem considerar o desejo das populações que lá vivem. Assim como o Brasil foi colônia de Portugal por muitos séculos, quase toda a África foi colonizada por países europeus entre os séculos 19 e 20. O Brasil ele foi colônia de Portugal a partir do século 16, lá em torno de 1500, até o finalzinho de 1800, né? 1889, quando se torna Brasil República. Mas os países africanos, eles vão ter o processo que a gente conhece como neocolonização, que vão ser nos séculos 19 e 20, quando os europeus, simplesmente quando a Europa ela perde as Américas, América do Sul, Brasil, Argentina, tipo, o Brasil que foi colonizado por Portugal, toda a América Espanhola, América Latina, colonizada pelos espanhóis principalmente, mas também com influência de franceses e ingleses, e a América do Norte com os Estados Unidos através das 13 colônias e o Canadá, que foram colonizados pelos ingleses, né, e franceses principalmente. Só que esse processo de colonização desses países das Américas, ele praticamente vai terminar aí durante o século XIX. Então, quando a Europa começa a ver que ele está perdendo esses países da América como colônia deles, eles vão procurar explorar outros locais. E qual região, qual continente eles enxergam como um local propício, como um local que eles querem, que eles podem explorar? A África, né? Já haviam escravizado muita gente na África e trazido para cá, para as Américas. Aí dessa vez eles vão buscar escravizar lá no próprio território deles e explorar todas as riquezas naturais que esses países africanos têm, né? Enfim, a escultura bailarina com violino, chamada de Gisele Bündchen, mostra uma moça parda dançando enquanto toca o instrumento mais conhecido da música erudita, o violino. Música erudita
é aquela música mais clássica, né? Tipo, as músicas que tocam nas orquestras, violino, violoncelo, que tem aquele cara com a batuta, né? Que eles chamam de batuta, aquela baquetinha. É. Tum, tum. Enfim, parece um professor doido, né? Mas enfim. A música erudita ela acaba sendo essa música muito mais clássica, né? Então o violino ele faz parte muito dessa música erudita. O segundo título da obra, Giselle, é uma referência a uma famosa coreografia francesa de balé apresentada pela primeira vez em 1840. Na história dessa peça, uma camponesa pobre se apaixona por um nobre disfarçado de aldeão e se decepciona ao descobrir a impossibilidade desse amor. Aldeão é o cidadão, o cidadão da aldeia, a ideia de aldeia. É uma ideia de comunidade. Como ela era camponesa, a Gisele, a mulher, ela é camponesa, camponesa, o nome lembra logo campo, né? Aldeão traz a ideia de aldeia, mas ambos com o conceito de comunidade. Então, um aldeão é um habitante daquela comunidade, né? Só que aí o cara, na verdade, acaba sendo um nobre. E ele se disfarça de pobre para poder ficar nessa aldeia e flertar e jogar aquele migué, aquele caô, assim, as cantadinhas na camponesa, né? Aí a galera não chipou, então já era. E acabou se decepcionando ao descobrir a impossibilidade desse amor. Esse balé, ele vai contar essa história. O Giselle, o balé chamado Giselle, ele conta essa história, né? Dessa relação entre os dois, a relação impossível de acontecer. E aí a gente tem uma série de perguntas, né? Por que Shonibari vestiu a bailarina dessa maneira? Você arrisca motivo para a escultura ter um globo no lugar da cabeça? Como você descreve a posição da bailarina? Como será dançar balé e tocar violino ao mesmo tempo? Várias perguntinhas, né? No livro didático de vocês não tem aí, mas aqui tem algumas explicações que eu vou dando para vocês, que está no livro do professor, né? Mas que é interessante vocês saberem, ter uma noçãozinha do que se trata algumas questões dessa própria escultura, né? Primeiro que na escultura, na descrição da escultura, diz assim, um manequim de fibra de vidro, né, que a gente já tinha falado, em tamanho real, com algodão estampado com wax print. Além do violino, um globo, sapatilhas e a base de aço para manter o manequim de pé, né? Então, mas algodão estampado com wax print. Que diacho é isso, professor? Então, a técnica do wax print, também conhecida como Dutch wax ou African wax, é simular a do batik, em que o tecido é estampado de ambos os lados, utilizando cera para impermeabilizar as áreas que receberão cores diferentes a cada aplicação de tintura. É como se fosse você misturando diversas vezes as cores dentro desse tecido, só que a partir do momento que você joga essa cera em uma determinada parte do tecido, aquele tecido ele já tinha recebido alguma cor antes, não vai ser mais possível a tinta pegar cor naquele local, como se a gente estivesse sempre sobrepondo, né? Digamos, a gente pegou essa camisa, pronto, pegou essa camisa daqui, jogou uma tinta vermelha em cima dela, né? Na metade dela, aqui ela tá toda vermelha. Aí eu passo a cera desse lado daqui. Quando eu jogar uma tinta azul por cima, tipo, essa parte onde passou a cera, a tinta ela não vai ficar. Mas esse outro lado que está sem a cera, a tinta ela vai impregnar no tecido, ela vai entrar no tecido.
Então vai misturar o vermelho com o azul. E aí de repente eu pego, depois dessa mistura do vermelho com o azul aqui, eu jogo a cera em mais um pedaço da camisa. Então, tá aqui essa mistura vermelho e azul, ficou o que? Roxo, né? Desse cantinho, e aí dessa vez, aí eu jogo a cera aqui, e eu deixo só um pedaço da camisa aqui sem passar a cera. E aí eu jogo uma terceira cor diferente. Ou seja, através dessas diversas camadas de tinta que se faz esse processo do wax print, ou Dutch wax, ou African wax. Tá? Só que, claro, aqui como eu mostrei, é como se fossem fazer listras, né? O que eles fazem dentro dessa imagem, daquilo da roupa utilizada pela manequim, pela Gisele, na verdade ele vai fazer com vários desenhos. Então a cera que vai ser colocada aqui vai ser em formato de desenho para que ele possa manter a cor anterior, né? E isso deixa também, inclusive, um certo relevo. E aí tem mais algumas questões aqui para falar sobre isso. Shonibari, ele questiona a estética europeia da bailarina clássica, que costuma vestir uma roupa clara e esvoaçante. Geralmente quando a gente pensa em balé, pensa o quê? Naquela roupa um rosa bem claro, tipo um rosa bebê, sabe? Bem claro. Ou então um amarelo assim, bem clarinho, um azul. Tá? Então o balé clássico, para que não se volte muito a atenção para a bailarina, mas sim para a performance que ela vai fazer, toda a coreografia que faz no balé, eles sempre costumam usar roupas que são mais claras. E a ideia de movimento do corpo com a roupa do balé vai ajudar também a trazer essa ideia de movimento, mas que não se presta tanta atenção naquilo que ela está vestindo. Tá? E aí o Shonibari ele vai fazer esse tipo de questionamento em relação a essa roupa. Então ele traz a sua escultura com roupas e sapatilhas estampadas e coloridas. A referência ao encantamento e à decepção da personagem Gisele também é interessante. E por fazer um paralelo da relação entre a camponesa e o nobre na obra, com uma relação entre África e Europa na geopolítica, de se pensar sobre essa impossibilidade da relação entre África e Europa, porque acaba sendo uma relação de exploração. Não existe um benefício mútuo entre os dois, não existe uma troca boa entre os dois. Na verdade, os dois, a África acaba sempre sofrendo na mão da Europa. Então, quando você para pensar assim sobre a camponesa, configurando a ideia da população mais pobre, sempre acaba sofrendo na mão da nobreza, da população que tem mais dinheiro, das elites. Então, é só a gente ver o que é que acontece no nosso cotidiano, né, do lado da gente. Geralmente o pessoal que tem dinheiro, eles acabam sendo muito mais privilegiados em relação a muita coisa, ao acesso a muita coisa, do que outras pessoas. E, a gente não precisa nem falar uma diferença grande de dinheiro. É só parar para pensar, por exemplo, a oportunidade que vocês têm, de repente, de ter um computador, de ter um celular, para poder assistir essas aulas. E, de repente, lá no interior de Sergipe, aqui perto, ou às vezes dentro de Aracaju mesmo, vocês conseguem encontrar residências, conseguem encontrar locais em que não tem um computador, não tem um celular, para que os alunos das escolas públicas, geralmente, possam chegar e acompanhar essas aulas, suas aulas, né? Então, é uma ideia dos privilégios, como é que funciona. Por isso que o Shonibari, ele vai fazer essa comparação, né, esse paralelo entre a África e a Europa, com essa ideia da relação entre a camponesa, que é pobre, e o nobre, que é rico. A substituição da cabeça nas esculturas de Shonibari pode ser visto como uma forma de tratar do coletivo e não do individual. Olha que interessante isso.
além do formato do globo remeter à terra. Nele está impresso trecho da partitura da trilha do balé. Isso também não vai interessar muito pra gente, né? Mas, dessa forma, a obra remete ao fato de que o balé e a música erudita europeia, assim como toda a cultura ocidental, difundiram-se pelo mundo por causa do colonialismo e costumam ser vistos como formas de arte universal, embora tenham uma origem definida. Então, olha que interessante. Primeiro aqui, quando a gente fala que é uma forma de tratar o coletivo e não o individual, então por isso que não se coloca uma cabeça, porque quando a gente olha somente o corpo, quando a gente olha do pescoço para baixo, a gente vai ver um determinado corpo, que é um corpo negro, não um corpo mestiço, o pardo, como ele está falando aqui, é um corpo de uma bailarina dançando balé. Dá para perceber que é uma mulher que é magra, está com roupa com estampa africana, mas você não vê o rosto. Automaticamente, quando você vê aquele corpo, você pode pensar em diversas mulheres, em diversas pessoas diferentes. Se ela tem um rosto, você está individualizando ela. Você já consegue olhar para ela e vai falar, não, essa pessoa parece com alguém que eu conheço, parece com fulana, parece com Duda, parece com quem mais na sala? Ai meu Deus. Enfim, parece com Giovana, parece com fulano, com ciclano. Tá? Mas enfim, aí quando não aparece a cabeça, quando não mostra um rosto, só mostra uma parte do corpo, aí você pode ter uma ideia assim, pô, esse corpo um pouquinho mais magro e tal. Muita gente do sexto ano tem um corpo mais magrinho assim, pequena. Tem algumas pessoas do sétimo ano também. E pode ser também de outras escolas que também têm corpos parecidos. As crianças, os jovens de 11, 12 anos vão ter um corpo basicamente parecido, né? Claro, tem suas variações. Mas é a ideia de você não individualizar algo que pode ser visto como coletivo. Você ter essa ideia da coletividade. Aqui no caso do Shonibari, ele vai fazer justamente por isso. Porque ele não quer mostrar um rosto só. Ele quer trazer toda a ideia do que essas pessoas da África passaram através da colonização pelos europeus. A cabeça tem um formato de globo que é para trazer a ideia de mundo mesmo. E com a partitura, com essas notas musicais referente ao balé clássico, a música erudita, que é algo que tem origem na Europa, é uma forma de mostrar que ele surge ali na Europa, e aí está no globo, porque ele vai ser difundido pelo mundo inteiro. Então ele acaba se transformando, se adaptando em cada local que ele vai se encontrar. E para finalizar essa parte daqui, ele diz o seguinte: a posição do corpo da bailarina musicista, tanto a flexão da perna, essa perna levantada, fazendo quase o número 4, né? Tanto a flexão da perna e o pé em ponta, com apoio do violino entre o ombro e o queixo, costumam gerar desconforto. Além disso, a sugestão de que as duas atividades estão sendo feitas simultaneamente pela mesma pessoa traz a ideia de algo tão difícil que se torna impossível. Imagine só, você conseguir se equilibrar na ponta do pé, mas não somente na ponta do pé, de um pé somente, que está a perna levantada na pontinha do pé, a outra perna flertida, né, fazendo essa posição com o número 4, e ainda com o violino, que o local que fica o violino para as pessoas tocarem, só que geralmente o pessoal toca em pé ou sentado, né, numa boa. É encostado aqui no pescoço mesmo, cabeça meio tortinha, né, e ele vai tocando, tá? Aqui com a mão vai dedilhando as cordas, que nem um violão, né? Que a gente vai dedilhar assim no braço do violão. Aqui no braço do violino ele também vai dedilhando para poder pegar qual é a nota musical, a parte da partitura ali da música.
enquanto que o, esse arco, né, que está na outra mão, ele vai fazendo um movimento de passagem sobre as cordas para poder trazer a sonoridade. Isso é de dificuldade para a gente, seres humanos normais, já de dificuldade tremenda. Imagine uma bailarina numa pose de de balé e tocando violino ainda por cima. Então, o Shonibari ele vai trazer essa ideia, e aí vocês podem fazer a ligação com tudo que a gente falou antes sobre o colonialismo, né? Sobre essa mistura, os problemas que se deu em relação a essa mistura entre europeus e africanos, o período de escravização, de exploração, tal. E aí essa relação entre a bailarina, o violino, entre o pobre e o rico, a camponesa e o nobre, que é quase uma história do nobre e a plebeia, né? África e Europa, enfim. Aqui a gente traz essa ideia do desconforto que foi a junção dessas informações todas, não é? Enfim, eu falei bastante hoje, né? A gente vai continuar na próxima aula. Deixar só esses 26, 27 minutinhos de aula para vocês. E a gente continua na próxima. Essa parte desse texto depois eu mando até escrito para vocês terem anotadinho bonitinho aí. Beleza? Tranquilo? Valeu? Tchau, galera. Fui!